falar uma observação para vocês. Na verdade, nós somos Baruch Hashem jovens e a gente não viveu nas gerações anteriores, mas pelo que a gente vê da história do mundo, do que a gente lê um pouquinho, tem uma peculiaridade nos anos que nós estamos vivendo, e Bezat Hashem a gente vai concordar todo mundo sobre esse tema. A gente vê uma coisa curiosíssima, se a gente for olhar o mundo de Torá em Israel, ele é um mundo que cresce de uma forma, todo mundo lembra aqui que é PG na escola? Cresce de uma forma de progressão geométrica, cresce muito, muito, muito forte. Cada vez mais tem yeshivot, cada vez mais tem gente estudando, cada vez tem gente mais se interessando por Torá, por estudo, por Shabbat, por tudo que acontece, tem livros saindo. Hoje, se a pessoa vai e livros, ele vai na loja de livros hoje, amanhã ele já está desatualizado porque já saíram alguns livros novos. O que você quiser, sobre educação, sobre cura na Halachá, sobre kashrut, sobre Halachot Nidah, sobre astronomia na Halachá, qualquer tipo de assunto dentro da Torá, a gente, Baruch Hashem, acha hoje que alguém se aprofundou para procurar sobre esse assunto. Quantas escolas de Shivot, Shurim tem no mundo, é incrível. Olha que interessante, fiquei procurando um pouquinho. A palavra Daf Yomi hoje, Daf Yomi é aquele estudo de uma página do Talmud por dia, em qualquer lugar do mundo que a gente vai, estão estudando a mesma página. A palavra Daf Yomi hoje não é uma palavra assombrada. A pessoa pode falar, eu não estudo Daf Yomi, mas sabe o que é. A gente já sabe o que é, já escutou falar. Não é para um grupo seleto de pessoas como era há um ciclo da filme atrás, ou certeza 2 ciclos atrás, da filme era para poucas pessoas seletas que tinham algum contato maior com o Torá. Hoje da filme tem pessoas que não são rabinos, pessoas que não ficam o dia inteiro estudando o Torá, pessoas que trabalham inúmeras no mundo, e essas pessoas estudam esse projeto diário de uma página do Talmud, a mesma página no mundo inteiro. A quantidade de idiomas eu procurei, mas isso não dá para ser preciso, então não vou falar para vocês, que tem Daf Yomi, é incrível. Hoje tem Daf Yomi em português, tem Daf Yomi em hebraico, tem inglês, tem francês, e tem espanhol. O idioma que você quiser, quase todos tem Daf Yomi. Basta ter algum Yehudi que mora no país, que Baruch Hashem a gente já tem Daf Yomi. No Rio de Janeiro tem Daf Yomi, queridos. Okay. Uma vez eu fui para o Rio de Janeiro numa sinagoga, cheguei um pouquinho mais cedo, peguei o avião, fui dar um shiur e voltei, cheguei um pouco mais cedo na reza, estava um grupo de pessoas numa mesa estudando. Falei, o que vocês estão estudando? Falei, a gente está fazendo Daf Yomi. Falei, como assim? Falou, todo dia, aqui nesse local, nós temos um shiur de Daf Yomi. Mesma página que você estuda em São Paulo, mesma página que estudam em Bnei Brak, a mesma página que estudam em Johannesburg. Hoje, Daf Yomi ficou uma coisa mais popular, vamos chamar de uma forma, mais famosa. Procurem depois no Rav Google, mais uma vez, a palavra Daf Yomi. E vejam quantos entries vão aparecer de Daf Yomi. De pesquisas, de perguntas, de respostas, de sites que você tem perguntas, você ficou com uma dúvida, de pessoas que estão 24 horas prontas para responder perguntas sobre aquela página. Coisa que antigamente não tinha isso. Em provas de Daf Yomi tem 1 milhão de coisas. A difusão da Torá hoje, ela cresceu de uma forma astronômica. A palavra Gemara já não é algo estranho aos ouvidos de muitas pessoas que há uma geração já ela era. Agora é o seguinte, se vocês procurarem uma curiosidade, me permitam, sobre o Daf Yomi, já que a gente está falando sobre isso, existe tem muitos, mas eu pesquisei um mais preciso, existe um trem que vai de Far Rockaway para Manhattan, dentro de Nova York. E tem um vagão desse trem de Far Rockaway para Manhattan que todos os dias, no mesmo vagão, no mesmo horário, tem Daf Yomi. Quando Daf Yomi ele é grande, então na ida vai e na volta completo Daf Yomi. Pessoal, de novo, estamos falando de pessoas que sentam num vagão, viradas do professor, sentam nas fileiras e tem um shiur de Daf Yomi todos os dias. Hoje teve, Bezat Hashem, amanhã vai ter pessoas indo de Far Rockaway para Manhattan. Menos no Shabbat. Menos no Shabbat, tem Yom Tov. Então, as pessoas no trem, queridos, estudando Daf Yomi, é uma coisa que não havia bichlal isso antigamente. Esse é um lado da moeda. Mas, como tudo na vida, tem um outro lado da moeda. Um lado é a difusão da Torá, como a gente mencionou. O outro lado, queridos, da moeda é que tem Yehudim que diariamente se perdem. É o outro lado da moeda que nem parece que nós estamos no mesmo universo.
nesse mesmo mundo que a Torá cresce de uma forma astronômica, nesse mesmo mundo que a Torá é mais acessível a muitas pessoas, nesse mesmo mundo existem Yehudim que dia após dia se perdem. O índice de assimilação é algo, não precisa ser muito versado nisso, mas todo mundo conhece, que ele é alarmante. É sabido, isso não era, que saibam agora, que o efeito da assimilação hoje em dia ele é muito maior do que o que teve no Holocausto. A quantidade de Yehudim que se perderam e se perdem, infelizmente, durante os anos, essa é a projeção, tem uma perda maior na assimilação do que na Segunda Guerra Mundial. E a pergunta é, por que isso não é tão assustador? Quando alguém vai para a Polônia, quando alguém vai para os campos, quando alguém vai para qualquer lugar que vê o massacre que teve, ele volta de lá, Bezat Hashem, que isso dure, a experiência boa, não a triste disso, mas que isso aqui dure, normalmente ela tende a se dissolver. Mas, voltando, a pessoa vê e fala, uau, como é possível que isso aconteceu? Tantas atrocidades, é difícil acreditar que isso aconteceu. Mas, isso é uma geração atrás, meia geração atrás. E hoje, pessoal, que nós vivenciamos dia a dia a assimilação, isso para a gente não é tão assustador. A pergunta é por quê? Talvez que por mais que os nazistas Yimach Shemam Vezichram destruíram quase tudo que tinha, quase tudo que havia eles destruíram porque eles eram muito espertos, destruíram campos, destruíram quase tudo que tinha. O pouco que sobrou é o que a gente consegue ver. Filmes, o que tem gravado já? Manuscritos, o que tem gravado? Sobreviventes são poucos. Isso ainda faz muito barulho. Assusta a gente, e é para assustar mesmo. Mas a assimilação devia assustar muito mais, porque matematicamente falando o impacto é maior. E por que não assusta? Porque talvez seja algo mais abstrato. Talvez são pessoas que nem estão dia a dia no nosso contato e não tem o museu da assimilação. O museu do Holocausto está lá. Yad Vashem, você pode ser judeu, pode ser não Yehudi, pode ser chinês, japonês, você vai entrar no Museu Yad Vashem, você vai ver pessoas estudando história lá dentro. Pessoas que não vão com sentimento, mas querem aprender história. Mas se você quiser ser Yehudi, ter um sentimento e for procurar o Museu da Assimilação, você não vai achar. Talvez você procure algumas escolas que eram judaicas e tinham somente Yehudim quando nós estudávamos lá. E nessa mesma escola hoje, o índice pode ser muito mais do que 50-50 Yehudi para não Yehudi. Esse talvez seja o mini museu da assimilação que nós vemos hoje em dia. Mas é menos impactante porque não tem livros marcando isso, você não vê isso tão concretamente na sua frente, na nossa frente. Mas é um fato que de cada 2 Yehudim, em uma geração, um desaparece. Volto a repetir, de cada 2 Yehudim, um na geração seguinte, infelizmente, vai desaparecer. Tem lugares, por exemplo, Los Angeles, que o índice de assimilação é 70%. 70% quer dizer de cada 100 Yehudim, 70 tendem a desaparecer. Isso é um estudo matemático feito baseado no que vai acontecendo, que Bezat Hashem mude, mas parece que esse mundo acelerado, que de um lado o Daf Yomi é mais famoso, de um lado os livros de Torá não param de crescer, de um lado os Kolelim não param de crescer, de um lado as Yeshivot não param de crescer, no mesmo mundo, difícil de dizer isso, a assimilação de valores, assimilação de culturas, assimilação de um Yehudi, que hoje é Yehudi, amanhã não vai ter um filho Yehudi, também é crescente. Inclusive, olhem que curioso, fizeram um estudo na faculdade de Harvard, e a previsão que fizeram do estudo para uma década depois, o número de Yehudim desce. Quer dizer, se a gente assumir o número 1000, por exemplo, vamos dizer que fosse o número que eles preveem para daqui hoje, vamos dizer que hoje tivesse 1000 Yehudim, daqui uma geração vão ter 990 Yehudim. Não é uma grande perda. Daqui uma década, desculpa, não é uma grande perda. Por quê? Como se fosse 3 Yehudim. Mas presta atenção, para não crescer e diminuir, tem que ser que o quê? Os filhos foram levados em conta e ainda assim não cresceu. Quer dizer, a faculdade de Harvard fez uma pesquisa, e essa é a projeção, que no decorrer do tempo, o número
de Eudim existentes, ele decresce. Por quê? Você vai para Meacharim, cada um tem 10 filhos, e 10 filhos são mais 10 filhos. Somados tudo isso, o número decresce. É menor do que o atual. Não dá para acreditar que no mesmo mundo nós temos Meacharim, e no mesmo mundo nós temos Los Angeles, com 70% de um índice de assimilação. Não dá para acreditar. Mas esse é o mundo que a gente vive, isso é matemática, isso é fato, isso não há o que discordar. E a pergunta pessoal, quem está em perigo? Quem está em perigo disso? Tá bom. O cara que mora lá no fim do mundo à direita, eu não quero falar o nome do lugar, porque Baruch Hashem nós estamos sendo filmados e gravados e tem ouvintes aqui lá, a gente tem ouvintes Baruch Hashem Avrechim em Mir Israel, uma pessoa viu meu filho que está em Mir Israel, falou para ele, avisa seu pai que eu não conheço ele, mas eu estudo aqui em Mir, faz já 8 anos, escuto o shurim de vocês, mérito de todos nós. Juazeiro do Norte. E tem Juazeiro do Norte também que escutam a gente, Baruch Hashem. Então, a pergunta é a seguinte, lá no fim do mundo à direita, ele está, bom, na linha do fronte, nós que Baruch Hashem, a gente mora num lugar um pouco mais reservado, a gente vai no Beit HaKnesset. Pessoal, sinto muito de dizer que Baruch Hashem, todos nós estamos nos dois lados da moeda. A gente pode crescer muito, Baruch Hashem, porque as oportunidades são grandes, mas ninguém está isento do perigo da assimilação. Ninguém. Sério? Ninguém está. Alguns mais, outros menos. Eu queria tentar ver junto o que a Torá tem a dizer para a gente sobre isso. Sexta-feira à noite, existe um minhag dentro de Bnei Israel, e todo minhag tem uma fonte para isso. Um pai chega para um filho ou para uma filha, e quando é menino, ele faz uma brachá, quando é menino, ele faz outra brachá. Mas para os meninos, a gente fala a seguinte brachá, o pai ou a mãe, Yesimecha Elohim, que Efraim vechim Menashe. Que meu filho, você seja no mundo igual a Efraim e igual a Menashe. Um pouco assim, um pouco assado, você vai escolher, mas você seja igual a Efraim e Menashe. Quem eram Efraim e Menashe? 2 filhos de Yosef. E a pergunta que se faz, importante de pensar um segundo, é por que justo Efraim e Menashe? Que fosse igual a Avraham, que fosse igual a Yitzhak, que fosse igual a Yaakov, que fosse igual a uma das 12 tribos iniciais, Yehudá, Reuven, Shimon, Levi, Yehudá. O que Efraim e Menashe tem que ninguém mais tem? Porque a brachá que nós damos nos 4 cantos do globo é Yesimecha Elohim que Efraim vechim Menashe, que são os filhos de Yosef. Por que não falou igual a Moshe Rabbeinu? Por que não falou igual a Yaakov? Por que não falou igual a Reuven, Shimon? Por que justo Efraim e Menashe? Esses 2 filhos, essa é a resposta, nasceram aonde, queridos? Egito. Eles viveram aonde? Egito. Longe de tudo judaico que havia na época. A única coisa judaica que havia na época era onde os judeus moravam. No Egito não tinha nada. Yosef foi para o Egito e ficou 22 anos longe de saber que ele tinha irmãos, onde estavam os irmãos, como estavam os irmãos e vice-versa. O Egito é chamado Ervat Haaretz. Ervat Haaretz, que é o lugar mais impróprio, sexualmente dizendo, do mundo inteiro. O Egito era chamado o lugar mais imoral que havia. E Efraim e Menashe, os 2 se mantiveram como Yehudim naquele local. Sem escola, sem morar, sem Rav, sem aula de Bar Mitzvah, sem projeto de Shavuot, sem ateliê, sem projeto à tarde. Como é que funcionava isso? Como funcionou Efraim e Menashe naquele lugar? Como que saiu Efraim e Menashe? Essa é a brachá que nós damos para os nossos filhos. Yesimecha Elohim que Efraim que Menashe. Habibi, que você seja igual a Efraim e Menashe. Por que justo esses 2? Porque hoje eu não preciso de Efraim e Menashe. Hoje eu tenho aula com o Rav à tarde, aula com o Morá de manhã, à noite tem shir com não sei quem. Por que Efraim e Menashe? Eles viviam assim, nós não vivemos mais assim. Porque eu preciso dessa brachá, inclusive no século 21. Porque, pessoal, todo mundo vive no século 21 enquanto é uma criança com o Rav, com a Morá, etc. e tal. E hoje nem tanto com a criança, porque o celular já tira toda essa criancice, toda essa tmimut, essa ingenuidade que havia há meia década atrás. Ou 1/4 de uma década atrás. Mas, mesmo sem contato da tecnologia, que é a realidade, entre parênteses, eu nunca entendi essa frase, mas agora eu vivo ela, é incrível ver isso. Uma vez uma pessoa falou
que um Rebbe falou há algum tempo atrás, que o que uma criança viu, o Rebbe falou isso em 1990, uma criança vê, hoje, meu pai não viu a vida inteira no shtetl. O que uma criança vê indo para a escola hoje, meu pai não viu a vida inteira no shtetl. Eu nunca entendi isso direito, mas eu posso falar hoje, lidando com alunos Baruch Hashem, dia e noite e madrugada, que uma criança vê, não indo para a escola, em 3 minutos em casa, no iPhone dele, um adulto não viu em 140 anos de vida, não 120 anos de vida. Não é um exagero, é uma realidade isso. Ninguém vive no mundo, só quem vive na Lua literalmente, talvez até na Lua já tem Wi-Fi. Pessoal, onde a gente chegou, eu vi uma propaganda aqui no bairro, vende-se apartamento, tantos quartos, tantos banheiros, e na mesma linha, na mesma tamanho de fonte de escrita, e com Wi-Fi. Virou uma realidade, não dá para falar não existe, nós vivemos nessa realidade. Então, esse Mechá Elohim Kefraim Kimnashem, mesmo que você estuda com Morah, Habibi, mesmo que estuda com Rav, Baruch Hashem, continue assim, porém, está todo mundo vivendo na vida no mundo. E mesmo quem ainda não é criança, quem ainda é criança, Baruch Hashem, um dia vai crescer, onde ele vai trabalhar, ele vai se deparar com pessoas diferentes, situações diferentes. E aí, como é que você se mantém nessa situação? Para se manter um Yehudi, é uma situação quase que um nes, quase que um milagre. Quando você vê um cliente, eles comem, eu não como. Só um segundo, eu preciso parar para rezar minchá. Outro dia um jovem que está fazendo estágio falou assim para mim, Rav, é muito difícil. Eu falei, o que é difícil? Estudo com ele toda semana. Falou o seguinte, olha, parar na empresa, agora acho que é muito cedo, a produção é muito cedo, preciso fazer minchá mais cedo, parar e fazer minchá. Pessoal, fazer minchá sozinho quando você não é o dono da empresa, você não fecha a tua porta, como que faz com os funcionários? Como é que alguém é capaz de, no meio de um monte de não Yehudim, parar para rezar minchá? Da onde vem essa força? Esse Mechá Elohim que Efraim vechim Menashe, igual Efraim e Menashe, que não tinham estudo, igual Efraim e Menashe, estavam longe de tudo, e conseguiram se manter Yehudim, essa brahá que eu dou para você, meu filho, toda sexta-feira à noite. Avraham, Yitzhak, Yaakov, todos eram gigantes. Mas a brahá que nós precisamos hoje, certeza no século 21, é esse Mechá Elohim Kefraim Menashe. Porque em algum momento na sua vida, em alguma reunião de trabalho, algumas reuniões, em algum momento das férias, você vai estar sozinho. E como você vai se comportar naquele momento? E da onde Efraim e Menashe tinham essa força? Porque a gente não abençoa, seja como Yosef, porque Yosef parte e viveu com Yaakov. Efraim e Menashe nunca tiveram nada de educação judaica, fora o que Yosef ensinou para eles. E de onde eles tiveram, Efraim e Menashe, essa força? Deve ser, fiquei pensando, aprenderam do pai. Quem sabe de Yosef? Yosef, na Morá conta que Yosef era lindo, que ele era tzadik, e Yosef é chamado de Yosef tzadik, tudo isso é verdade. Mas qual teste que Yosef teve que transformou ele em Yosef tzadik? Yosef tinha uma mulher chamada Eshet Potifar que estava correndo atrás dele dia após dia. Me permitam, ela era muito, assim conta a Gemara para a gente, ela era linda, não era Miss Egypt, era Miss o quê? Universo. Rabino, deve ser que não tinha mais nenhuma bonita, ela foi eleita. Não, ela era linda, assim fala a Gemara para a gente, Rahamim falou para a gente, ela era muito mais do que linda, linda é pouco. Agora preste atenção, a Gemara descreve para a gente em Masechet Sotah como foi difícil para Yosef se conter nesse teste sexual, inclusive, de acordo com uma das opiniões da Gemara, Yosef foi para o palácio real num dia que não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém no palácio. Por que não tinha ninguém no palácio? Porque era o dia famoso deles, do culto deles, e todo mundo foi para a igreja, todo mundo foi para o templo, rezar. Quem ficou em casa? A mulher de Potifar. Só ela. Não sobrou ninguém, nem segurança, nada, era o dia especial deles. Todo mundo foi para o templo. Sobrou esse Potifar, falou que estava com dor de barriga, e Yosef foi para o palácio. Por que Yosef foi para o palácio? De acordo com uma das opiniões da Gemara, dá medo de falar isso, ele foi para ter relações sexuais com ela. Pessoal, Yosef
foi para o palácio para ter relações com essa moça que era linda, que era esbelta, que cada dia trocava de roupa, cada dia ela ia no shopping, comprava uma roupa mais bonita, mais chamativa, e alguns meses durou isso. Inclusive, Ramim conta para a gente que teve um momento que essa mulher colocou em Yosef uma coleira com espetos. Se Yosef abaixasse a cabeça e não olhasse para a beleza física dela, furava o pescoço dele. Yosef fez isso algumas vezes, até que um momento, de acordo com uma das opiniões do Talmud, Yosef foi para o palácio, dá medo de dizer isso, para ter relações com Eshet Potifar. Tá bom? Obviamente que depois ele se conteve, estou querendo mostrar para vocês como foi um teste difícil, e Yosef depois virou Yosef Atzadik porque ele se conteve nesse teste. Efraim e Menashe vieram de um Yosef Atzadik que passou por esse teste dificílimo, não menos do que um homem passa no caminho, quando ele quer ler o jornal no computador, aparecem outras N números de cenas obscenas. Como que uma pessoa é capaz de se controlar, meus queridos, e não cair no bueiro que tem hoje em dia? Hoje em dia, se a gente falar, é difícil alguma pessoa que trabalha com o público falar o seguinte: eu coloco a mão no fogo por tal pessoa. Difícil hoje em dia. Porque os testes são tão grandes que, infelizmente, nenhuma história surpreende mais ninguém. Quase que não surpreende mais ninguém. Por quê? Porque os testes são grandes. Yosef passou por isso e cresceu na casa dele, Efraim e Menashe. Como ele fez isso? E como nós fazemos isso com nossos filhos? Bezat Hashem. Então, o primeiro ingrediente que eu queria falar para vocês, e sem esse ingrediente nada feito, a gente não achar que a gente sabe alguma coisa, a gente sabe muito pouco. E sem esse ingrediente nada funciona. A história se passa de uma mulher, essa mulher não conseguia dormir, era uma mãe, e virava de um lado, virava para o outro, vira para um lado, tenta virar para o outro, tenta achar que está dormindo, mas não está dormindo, e tenta falar, agora sim eu estou dormindo, mas eu devo estar sonhando que eu estou acordado, mas eu estou acordado. E de repente a mulher fala, sabe o quê? Eu já vi que eu não vou conseguir dormir, pelo menos eu vou levantar da cama. Levanta da cama, 3:30 da manhã, sexta-feira à noite, e começa a fazer Teilim. Depois, passou bem o resto do Shabbat, estava cansada, comeu com a família, fez todo o Shabbat, continuou. Motzei Shabbat, sábado à noite, toca o telefone. E aí o filho liga, como vai, etc e tal. E o filho fala, oi, Ima, como vai? Posso falar com o Abba? Falou, pode, mas o que aconteceu? Falou, não, preciso falar com ele rápido. Tá bom, o filho liga, pode, claro. Shavuotov, passa para o pai. Fala, Abba, você não sabe. Eu quase morri essa sexta-feira à noite. Falou assim, como assim, quase morri essa sexta-feira à noite? O que aconteceu? Falou, você sabe que eu estou aqui no exército, um soldado. Falou, mas o que aconteceu? Falou, vou te contar exatamente o que aconteceu, Abba. Eu estava de Shmirá com meus amigos, e era uma coisa, a gente faz isso faz tempo já, e de repente eu escutei um clique. O que é um clique, pessoal, no pé? O clique é uma granada. E de repente eu olho para baixo, e a granada, Baruch Hashem, não explodiu, pai. Porque uma granada explodir, não tem muito para onde correr, não tem muito tempo depois que já escutou o clique. Um pouco depois, junto com meu outro colega, eu escuto um segundo clique e eu vejo faíscas, Abba. E a granada não explodiu. Estou contando para você e agradecer a Hashem que eu estou vivo. Tá bom. O pai fala para o filho, Habibi, Moshe, quando foi isso? Vai falar, foi, sei lá, olhei no relógio, 3h40, 3h45 da manhã, mais ou menos. Mas o que muda? Falou, um segundo. Em vez de agradecer a Hashem, ou junto, melhor dizendo, com agradecer a Hashem, agradeça a sua imã. Por quê? Foi exatamente, a mãe começou a falar para ele, eu soltei ele em 3h30, acreditem em coincidência ou não, alguns minutos depois, a granada caiu no pé do menino e o menino foi, nesse milagre, salvo. Aprendi daqui que uma mãe ou um pai que não rezam por um filho, tem que começar a rezar pelos filhos. Porque todos os dias, nos pés dos nossos filhos, nos olhos dos nossos filhos, na cabeça das nossas filhas, passam coisas mais perigosas do que granadas. Eu escuto as crianças contando o que viram, o que veem, o que pensam. É mais perigoso
E se alguém não souber explicar para essa criança, do que uma granada. Não é exagero, é a realidade. Nós precisamos rezar, fazer tefilá pelos nossos filhos. É uma necessidade. Todo mundo precisa, ninguém está 100% protegido. A gente pode rezar pelos nossos filhos e junto com a tefilá que nós fazemos para os nossos filhos, vale a pena também fazer tefilá para quem? Por filhos de pessoas que têm pais e mães que nem, infelizmente, sabem fazer tefilá por eles. Nós somos privilegiados de saber que existe tefilá e que a gente pode fazer tefilá. Mas tem pais e mães que nem sabem que é possível fazer tefilá por um filho. Tem que fazer tefilá pelos nossos filhos e por eles. Uma vez perguntaram para Rav Diponovich, Rav, por que algumas pessoas têm o mérito de chegar em algum momento na vida e fazer tchuvá, voltar para Hashem, e outras pessoas ficam perdidas por mais algumas gerações? Por que isso? O Rav Diponovich tem uma razão. A razão é porque esse homem ou essa mulher acordaram hoje e o outro não acordou, porque esse homem ou essa mulher tiveram um avô ou alguma avó, que quando foram acender a vela de Shabbat, pararam 3, 4, 5 minutos, ou na Midá, ou na fila do supermercado, e falaram, por favor, Hashem, cuida do meu filho, cuida do meu neto, cuida das próximas gerações. Hashem guardou essa lágrima salgada e transformou ela numa lágrima doce algumas gerações depois. Por causa dessa lágrima, esse fez tchuvá, e outro que ainda não teve essa lágrima ainda não fez tchuvá. A tefilá de um pai e de uma mãe para um filho é algo que tem que ser must, obrigatório. Mas a tefilá requer um ingrediente. Aí estou na lista do Tehillim, Hazako Baruch, parabéns. É bom, mas dá para adicionar uma vitamina a mais. A história se passa com um indivíduo chamado Joe, história verdadeira. Morava em New Jersey, ainda mora. Foi visitar a irmã em Baltimore. Baltimore, na verdade, algumas horas de Nova York de carro. Foi passar Shabbat, ele não era nada religioso, não conhecia nada, e achou tudo novidade. Era novidade, passar um Shabbat, ninguém mexendo no celular, algo que ele nunca tinha visto. Existem pessoas no mundo que ficam alguns momentos sem mexer no celular, é algo raro hoje em dia. Então ele não via isso, falou, uau, que interessante, foi passar Shabbat na casa da irmã, não conhecia isso. Foi na sinagoga com o cunhado, e de repente ele abre o Sidur de um lado e do outro, não sabia qual lado que lia o Sidur. Então ele pergunta para o cunhado e fala o seguinte, olha, como é que se reza? Eu não sei rezar. O cunhado falou para ele, olha, fala a palavra Baruch Hashem. Baruch Hashem, graças a Deus, fala Baruch Hashem. Então, algumas vezes durante a Harit e Musaf, o menino, Joe, foi lá o quê? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Voltou para casa, achou interessante a ideia, e quando ele queria falar alguma coisa com Hashem, pedir alguma coisa, Baruch Hashem, mas não tinha muitas oportunidades. Estava passeando de bicicleta, esse irmão volta para casa, passeando de bicicleta, a bicicleta escorrega, ele cai no chão, bate a cabeça, e ele fala Baruch Hashem. A única coisa que ele sabia falar para Hashem, rezar para Hashem. Ele acorda no hospital, e o médico chega do lado dele e fala, uau, o senhor é um homem de sorte. Fala para ele, por quê? Fala, olha, porque do jeito que você caiu, do jeito que encontraram sua bicicleta e seu capacete, a sua cabeça devia estar em uma situação muito delicada, e Baruch Hashem, você está bem. Ele volta para casa, começa a estudar um pouquinho mais, se interessar que Hashem queria dele. Esse menino depois casa, e a esposa dele tem uma complicação na gravidez, na hora do parto. E o marido fala para ela, olha, eu sei que na hora do parto não dá para falar muita coisa, mas quando você estiver em apuros, grita Baruch Hashem. Falou para ela, olha, eu não sei como isso funciona, mas eu sei que funciona. Tem algumas ocasiões na minha vida, fala Baruch Hashem que funciona. A mulher, no meio do parto, na hora do aperto, todo mundo grita, né? Gritou Baruch Hashem, e ela pega o bebê no colo depois que nasce, fala para o marido, olha meu querido, você tem razão. Baruch Hashem funciona mesmo. Eu aprendi dessa história que tefilá, sem desmerecer as palavras santas que nossos sábios instituíram, tefilá é conversar com Hashem com sinceridade. Um Baruch Hashem, se é isso que você sabe falar, mas ele é sincero, é Hashem me ajuda, é Hashem protege meu filho, é Hashem faz que meu filho não tenha um amigo ou uma amiga. Porque, meus queridos, dentro de uma classe de 15, de 30 pessoas, de 12 pessoas, são as classes dos nossos filhos provavelmente,
Uma pessoa ruim no Hatzer, no pátio, é suficiente para arruinar um Hinur de 15 anos árduos. É uma tefilá que nós pedimos para os nossos filhos. Reza para os filhos. Você não é rezar, Ribona Olamim, a tefilá que está lá no Sidur. É reza, por favor, Hashem, ajuda meu filho, protege ele, fala as suas palavras, que sejam Baruch Hashem, que sejam palavras sinceras. E um segundo passo, para que Bezat Hashem a gente possa proteger nossos filhos dessa grande assimilação de valores, de cultura e de Bezat Hashem os nossos netos, é o seguinte. Em Parashat Toldot, essa é uma lição para nós e para os nossos filhos. Em Parashat Toldot, quando Yaakov vai pedir a brachá do seu pai Yitzhak, segundo o patriarca, Yitzhak vai dar brachá para o último dos patriarcas, Yaakov. Yaakov se finge de Esav. Lembramos disso? Para pedir as brachot, para pegar as bênçãos. Hashem dá uma brachá para ele que você vai ter parnassá, sustento. Passou que alguns faradim falam isso no casamento. Viten lecha Elohim mital hashamayim umishmane haaretz verov dagan vetirosh. Você, Esav, que era Yaakov, fantasiado de Esav, então Yitzhak achou que estava dando a brachá para Esav. Fala, vai ganhar a brachá, fartura. E de repente, um pouco depois, essa parte a gente não percebe no Chumash muitas vezes. Vaikra Yitzhak el Yaakov. Yitzhak chamou quem depois? O próprio Yaakov, sabendo que era Yaakov. E falou as seguintes palavras, o pessoal não tinha prestado atenção nisso até preparar o shiur. Ve'el shakai ivarechotcha. Você, Habib, vai ganhar brachá. Qual brachá? Ve'yafrecha ve'arbecha. Você vai ser um povo que onde você for, você vai encontrar máquina de Coca-Cola e algum Yehudi. Ve'haita likhalamim. Você vai virar um povo gigante, vai virar um povo nobre. E termina o passuco dizendo, você vai herdar algum dia a terra de Israel. Olhem que interessante. A brachá de Yaakov, que ele vai se multiplicar, a brachá que ele vai ganhar a terra, que ele vai ganhar aquele local e algum dia aquilo vai ser um lugar de paz, veio para Yaakov, observa essa observação, quando ele se comportou como quem? Yaakov. Essa é a bomba. Quando Yaakov se comportou como Esav, porque a mãe dele mandou e era uma profecia, ele tinha que fazer isso, ele fez certo. Ele ganhou a brachá da Parnassá. Esse não era Yaakov. A brachá do sustento monetário. A brachá de Yaakov veio quando ele se comportou como quem? Como Yaakov. Quando ele não dublou, não fingiu ser Esav. Quanto mais Yaakov nós formos, mais brachot nós ganharemos. Quanto mais eu me comportar como Yaakov, eu pai, eu mãe Yehudi, mais eu Bezat Hashem com tefilá e ajuda de HaKadosh Baruch Hu, vou ter ajuda para que meus filhos sejam Yaakov. Quanto mais eu dublar ser um Yaakov, mas me comportar como um Esav, menos meus filhos vão querer ser um Yaakov. Quanto orgulho eu tenho de ser judeu. Quanto mais você se comportar com Yaakov, vou trazer algum exemplo outro para que a gente possa ficar algo mais palpável, e menos vergonha, e você se comportar com Yaakov e não com Esav, mais você vai ganhar brachá, que Hashem destinou para você. Porque mesmo quando Yaakov foi pegar as brachot, Hashem falou, presta atenção no Chumash, Vaikra Yitzhak el Yaakov. Quando depois viu que ele era Yaakov, deu algumas brachot para eles, que essas são as brachot de Yaakov de verdade. As brachot que ele ganhou como Esav não são a essência de Yaakov, só são a brachá, fartura monetária, que isso não é Yaakov por si só. Pessoal, o que quer dizer ser um Yehudi? Perguntem depois nas escolas, perguntem em casa, pergunta para o seu filho, pergunta para os seus amigos um dia, para os amigos do teu filho, como você define um Yehudi? Tem um research, fizeram espetacular, depois vocês procurem de novo, chama Pew Research, depois escrevam a palavra Jewish no Rav Google, escrevam Pew Research, Pew, P-E-W, Research, escrevam a palavra Jewish. É um órgão laico que fez essa pesquisa, e a pergunta que fizeram para inúmeros Yehudim nos Estados Unidos inteiro é, o que te faz ser Yehudi? 42%, bonita a resposta, eles definiram ser Yehudi é ter um bom humor. Eu sei que as piadas judaicas não são tão boas, tem que ter um bom humor para rir delas, não sei se é isso. Isso é um órgão perfeitamente matemático, é um órgão que o governo usa para pesquisas, de todos os tipos de pesquisas, depois procurem.
Outra pesquisa que fizeram, obviamente, na verdade, nessa pesquisa, alguns colocaram que ser judeu é comer comidas típicas judaicas. Quer dizer, se eu como gefilte fish, eu viro uma cenoura, provavelmente, ambulante. Se eu como um kibbeh, eu viro um snowbar ambulante. Olhem que interessante. Pessoal, olhem o que é ser... O mundo pensa que, infelizmente, um Yehudi que não tem afiliação a nada de Torá e Mitzvot, o que é ser um Yehudi? Coitado, ele não sabe. É cantar Vanagila. Tem outros cantores não Yodim que sabem cantar Vanagila melhor do que a gente. Vai em bar mitzvah, casamento, o cantor lá. Você fica na dúvida se ele, você fica na dúvida que nem se ele participa. Tem um aluno meu me contou isso, falou: Rabino, você não vai acreditar. Eu vi ele e falou: você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Falei: convidei um casal que mora em Higienópolis. A primeira parte não me surpreendeu. Que mora em Higienópolis e nunca foi num Beit HaKnesset. Tá bom, não sei se surpreende vocês, mas eu, Baruch Hashem, já não me surpreende mais. Já vi, Baruch Hashem, muitas pessoas que infelizmente nunca foram na sinagoga. Eles vieram passar Shabbat em casa, viram e nunca tinham visto um Shabbat na vida, então ficaram um pouco assustados como é que funciona a coisa, aprenderam, depois de um tempo ficaram mais confortáveis. E esse senhor sai de casa e ele me vê um dia depois e fala para mim o seguinte: olha, eu preciso te falar uma frase. E essa frase foi um impacto para mim. E ele me contou essa frase. É o seguinte: eu estou arrependido por ter vivido até hoje sem saber o que era um Shabbat. Que eu vi tanto tempo e eu nunca soube o que é um Shabbat. Eu nunca soube o que é um Shabbat. E nós que sabemos o que é um Shabbat? Essa é a pergunta mais forte para nós. Será que a gente está orgulhoso disso daqui? Ou nossos filhos, ou nós próprios nos vemos... Quando eu termino o Shabbat, quando é o primeiro minuto que eu posso ligar o celular depois do Shabbat? Quando é o primeiro minuto para fazer Havdalah? Meu filho percebe isso, minha filha percebe isso, meu marido percebe isso, minha esposa percebe isso. Quanto orgulhoso eu tenho de ter um Shabbat. Pessoal, casamento com outros povos. Não é novidade isso. Se procurar no Chumash, sério? Já tinha na época de antigamente? Claro que tinha. Desde a época da Torá, claro que tinha. Avraham Avinu falou para Yitzhak o quê? Vejam nesse prisma. Cuidado, quando você for casar meu filho Yitzhak, Eliezer é meu servo. Avraham Avinu falando para o servo de Eliezer. Cuidado para não casar com as mulheres de Kenan. Avraham Avinu já estava preocupado com a assimilação. Eram outros índices, eram outras pessoas, mas já tinha naquela época, não é novidade. Só que tem uma diferença grande. Antigamente, os Yehudim se assimilavam por discriminação, por perseguição. Era difícil ser um Yehudi. Ou você se converte, ou você morre. Foram frases que foram repetidas durante décadas e décadas nos 4 cantos do globo do mundo. Ou você se converte, ou você morre. Então, muitas vezes a pessoa falava o quê? Eu vou me converter, não tenho o que fazer. O Rambam, inclusive, nas cartas dele, lida se comportaram certo ou errado quando se converteram, aqueles que se converteram. Por quê? Será que eu preciso me matar por isso ou não? O Rambam lida com isso. Mas era uma situação o quê? De perigo. Então, por que a pessoa abria a mão da Yahadut, da Torá e Mitzvot, do judaísmo, se assimilava? Porque era difícil ser um líder, era assustador. Hoje, nós não temos essa ameaça. Hoje, Baruch Hashem, se você for um Yehudi, você pode viajar pelos 4 cantos do mundo. Talvez seja que o nosso teste seja um pouco diferente agora. Qual a diferença então entre um Yehudi e um não Yehudi? Se eu posso ser Yehudi de uma forma tranquila em qualquer lugar do mundo, se eu não tenho que ter medo de ser um Yehudi em nenhum lugar do mundo, então, por que eu preciso me orgulhar de ser um Yaakov e não me comportar como um Esav? Quando que meu filho me viu, minha filha me viu, eu me comportando como um Yaakov? Na sinagoga, em Neilá, tá bom, isso é fraco. Na sinagoga ele também vai se comportar como Yaakov. A pergunta é como ele vai se comportar na reunião de trabalho. A pergunta é como ele vai se comportar quando ele for para a China e não tiver ninguém olhando. A pergunta é como ele vai se comportar quando ele pegar um avião 1h30 de São Paulo para o interior e não tiver ninguém. Isso também é um Yehudi. O que vai acontecer com ele lá? Será que ele vai ter uma vida dupla? Será que ele vai ter aquela dupla identidade? O que muda se é um Yehudi ou não? Os testes hoje são muito difíceis. Pessoal,
o Yaakov hoje já não se preocupa tanto com o antissemitismo, quase pouco. Tá bom, tem 2 portas na entrada da sinagoga, tem um segurança lá, tá certo. Mas, o que gerou o antissemitismo? Se comportar como Yaakov, você está sugerindo? Pode se perguntar, isso gera antissemitismo. Pessoal, tem países onde Yaakov não existe, ou quase não tem Yehudim lá, e o antissemitismo existe nesses países. Se comportar como um Yaakov, como um Yehudi, nunca trouxe e nunca trará o antissemitismo. Obviamente que se a pessoa vai atrapalhar os outros, isso é proibido, mas pelo fato que eu faço tefilá, pelo fato que eu ando de kippá na rua, é ignorância total que a kippá traz o antissemitismo. Quem anda de boné não traz antissemitismo, quem anda de boné traz antissemitismo. Isso é ridículo, isso é ignorância histórica. Seja um judeu em casa, famosa frase, e um homem na rua. Seja um Yehudi em casa e um homem na rua. Em casa eu sou Yehudi. Em casa eu coloco o tzitzit fora da roupa. Na rua eu me comporto como Joe Doe. Atenção, nossos filhos vão vivenciar a maioria do dia em casa ou na rua? Na rua. Eles vão se comportar como nós nos comportamos na rua. Um Yehudi em casa e um homem na rua. Esquece do orgulho. É verdade. Então eu vou fazer minchá no aeroporto. Vou fazer minchá, shaharit no avião, arvit. Óbvio que eu não vou rezar lá atrás quando ela está servindo a comida aeromoça para atrapalhar todo mundo. Isso é proibido, isso é um pecado, isso é um crime. Mas eu preciso fazer tefilá, preciso colocar tefilim. Eu tenho vergonha de colocar o tefilim no aeroporto. Tenho vergonha, a pessoa pode falar. É difícil de colocar tefilim no aeroporto. Tanta gente me olhando. Quem falou que você é tão famoso, está todo mundo olhando para você, mas tudo bem. Pessoal, a vergonha, ela é temporária. Até que depois de 1 minuto e meio, o famoso exemplo que eu gosto de citar, aparece uma pessoa com cafia na cabeça. Carregando uma sacolona, ele abre o tapete dele e começa a gritar, Allahu Akbar. Olhem que interessante. Quando o indivíduo abre o siddur, sai correndo, né? Quando o indivíduo, ele reza, ele não tem vergonha, eu preciso rezar na cabine telefônica fingindo que estou fazendo um long distance call na telefônica porque eu tenho vergonha de rezar minchá na frente dos outros. Eu não posso atrapalhar os outros, eu vou rezar no canto, óbvio que eu não posso atrapalhar, mas eu não rezo no canto porque eu tenho vergonha. Eu rezo no canto porque eu tenho que ser uma pessoa que tem sensibilidade aos outros, eu não tenho permissão de incomodar os outros. Isso é o orgulho de ser Yehudi. Por que você não faz isso, Abba? Porque eu sou Yehudi, Yehudi é diferente. Não é porque Yehudi é handicap, Yehudi é aleijado. Somos judeus, fazer o quê? Não podemos. Não! Nós somos nobres e um nobre se comporta de uma forma diferente. Isso não é discriminação, isso não é... Como você está falando que você é melhor do que os outros? Sim, todo Yehudi é melhor do que os outros. Se ser melhor nos obriga a nos comportar melhor do que os outros, essa discriminação ela é perfeita e ela é permitida. Ser melhor do que os outros não quer dizer abaixar os outros. Já que eu sou melhor, atenção para essa resposta, isso não é racismo. Eu sou nobre e um nobre se comporta de formas nobres. Isso é o feeling de orgulho que nós precisamos passar para os nossos filhos. Sabe o quê? Pode colocar mezuzá dentro de casa? Às vezes pode. Mas por que você quer esconder a mezuzá? Você tem vergonha que fora saibam que você é Yehudi? Isso é grave. Porque esse sentimento, não tanto somente pela Halachá, esse sentimento passa para frente. A pergunta é, será que a gente consegue se comportar como Yaakov? Quanto mais Yaakov eu sou, pessoal, menos eu tenho que ter medo de Esav se eu fizer tefilá. Porque hoje em dia está todo mundo na linha do fronte. Mas se eu tenho vergonha no avião, se eu tenho vergonha fora de casa, se eu tenho vergonha na festa, se eu tenho vergonha com os clientes, na empresa, e meus filhos sabem disso. Então, algum impacto isso certeza vai ter de um lado ou do outro. Que no trabalho, uma pessoa me falou, ninguém descubra que eu sou Yehudi. Até os Hagim, ninguém sabia que era Yehudi. Os Hagim não tive como... Pesach, Shavuot, só tive que faltar. Aí todo mundo descobriu que eu sou judeu. Mas corintiano roxo, do primeiro dia de emprego, eles já sabiam. Olha que interessante. Eu sou capaz de pegar a camisa do Corinthians. É nóis. Eu sou da Gaviões. Eu pago membership todo mês. Eu pego o metrô Itaquera. 1h30 para chegar, 1h30 para voltar. Se o indivíduo do meu lado levantar a mão, bomba Hiroshima Nagasaki. Faz 6 meses provavelmente sem tomar banho. Sabe aquele cheiro? Oreia Hanihoh, Borei Mine Besamim.
Mas eu sou corintiano, não tenho vergonha. Mas você vai assim pro jogo, meu, você vai passar... Eu sou corintiano roxo, cara, vergonha do que você tem? Aí o filho pergunta pro pai, e aí, por que você está tirando a kippah? Na rua a gente não usa kippah. A camisa do Corinthians a gente usa, mas a kippah a gente não usa. Alguma mensagem eu passei para a minha família, para mim mesmo, sem querer. Outro dia, um colega entrou no táxi, a história aconteceu, ele estava lendo um livro de Torá, sentou no banco de trás, não era Uber, tá bom? Mas também ainda existem táxis. Sentou no banco de trás, estava lendo um livro, estava preparando um shiur que ele tinha que preparar, e o livro estava em hebraico, falou uma palavrinha em hebraico, o taxista viu pelo retrovisor, chegou no destino, ele viu a corrida, deu tanto, ela deu R$13, falando o número, ele não me contou, mas não faz diferença. E ele falou, tá aqui 15, arredonda aí, presente, obrigado, muito obrigado. E foi descer, foi pagar para um indivíduo, para o taxista descer. Aí o taxista falou, meu, a corrida é por minha conta. Falou, como assim? Tá aqui o taxímetro, tá? Ele falou, como que aconteceu? Ele falou, carregar do povo do Senhor no meu carro da Judéia? Da Judéia, né? Shalom, né? Meu, da Judéia é meu orgulho. Ele falou, eu quero te pagar. Ele falou, eu não vou aceitar. Eu preciso pagar teu privilégio que eu carreguei o senhor no meu carro. Dá o telefone desse táxi. Eu logo pensei isso mesmo. Dá o cartão dele que vai ficar rodando em Genópolis o dia inteiro. Eu pensei nisso mesmo. Pessoal, o motorista de táxi tem orgulho de carregar um Yehudi. Será que eu tenho um orgulho de ser um Yehudi? Você escutar essas palavras. O famoso Churchill, um dos melhores oradores que a história teve. Ele falou a seguinte frase: algumas pessoas gostam dos judeus, outras não. Mas nenhum homem sério pode negar o fato que eles são, acima de qualquer dúvida, o povo mais formidável e mais marcante que já surgiu no mundo. É o Yaakov que tem dentro de cada um de nós. Porque presta atenção, qual argumento que eu vou falar para o meu filho deixar de sair ou sair com aquela pessoa? Porque a gente come Hamod sexta-noite? Pessoal, qualquer um pode comer Hamod sexta-feira à noite. Tem muitas casas que a mocinha que trabalha em casa faz o Hamod melhor que a dona de casa, me permitam. As Manishtaná, qual a diferença bottom line entre eu e eles? Porque a gente, Shalom é paz, qualquer um pode usar esse adesivo. Isso que nos diferencia. Avanagila, todo mundo sabe cantar Avanagila. Avanagila é uma música mundial, internacional, não é uma música judaica mais. Então, o que é o sentimento que tem que ser? Eu tenho orgulho de ser Yehudi. Tá certo? Tenho orgulho de ser Yehudi. Só isso vai garantir, meus queridos, que na maioria do tempo que nossos filhos passam fora de casa, que eles vão ter esse sentimento gostoso. E é lá quando não tem ninguém olhando, será que ele vai ser ou não vai ser? Vai ter um momento que cada um de nós vai ter a Eshet Potifar na frente dele. Inúmeros testes, todo mundo tem. Casado, solteiro, valores, sexualmente falando, moralmente falando, tem um monte de testes, dia a dia. Antes de Yosef teve um. Nós temos todos os dias. O que faz um homem ou uma mulher se precaver? Eu sou diferente. Mas não diferente porque é um peso ser Yehudi, é um orgulho ser um Yehudi. Que a gente pudesse ter um ponto daquele sentimento que o motorista de táxi teve. Contam que esse é o sentimento de é bom ser judeu. Que tinha um Yehudi, estava viajando no interior do país onde ele morava. E aí ele vê um carro quebrado no acostamento, o Hazito, ele está olhando lá, então ele vê, obviamente está parado no acostamento, no interior, vai parar na estrada, é perigoso. Só que ele vê o cara de kippah, o motorista de kippah, tentando, olhando, abrindo o capô, olhando o capô, fechando o capô, falando, não sabe o que fazer. Aí o Yehudi passa o carro, dá uma ré, volta, fala, poxa vida, deixa eu te ajudar, não entendo muito de carro, mas eu vou tentar te ajudar. Vai lá, os dois juntos começam a olhar, tal, daqui de lá, conseguem se organizar, conseguem ajudar o indivíduo. Beleza, e o carro liga, tal. Falei, deixa eu fazer uma perguntinha aí, Habibi. Não sabe, eu nunca te vi, tal, de onde, que sinagoga o senhor frequenta, né? Pergunta ao Yehudi que parou para um motorista que estava com o kippah na cabeça. Ele falou, que o quê? Sinagoga, ele falou, que o quê? Sinagoga, meu querido, sinagoga, Knis, Shio. Ele falou, eu não frequento nenhum Knis, Shio, né? O que você está falando? Nem sei o que você está falando. Ele falou, como assim? Você está usando esse negocinho na cabeça? Ele falou, esse negocinho na cabeça você não sabe. Ele falou, meu pai
me contou uma coisa antes de falecer. Falou o seguinte, sempre que você tem algum problema na vida, coloca esse negocinho na cabeça que resolve. E ultimamente tem dando certo. Coloquei aqui, o senhor parou no meio do interior, sempre funciona isso. Eu não sou Yehudi. Esse é o sentimento que a gente tem que tentar passar para nossos filhos. É gostoso, é querido, é um mega prazer, é uma delícia ser um Yehudi. Muitos adventistas, etc e tal, sabem o valor que um não Yehudi tem. A pergunta é, será que nós sabemos esse valor? E com essa história a gente termina, que acho que define melhor do que isso impossível. Conta que tinha uma pessoa que estava na escola e o professor marcou, antigamente escrevia na lousa, né? Hoje ele já projeta no computador, já aparece a hora, quanto tempo tem para terminar a prova. Falta pouco para o computador fazer a pergunta e a prova para a gente já. Mas, então, o professor falou, olha, vocês têm tanto tempo para terminar a prova. E todo mundo foi fazendo a prova, o pessoal foi terminando, indo embora. De repente foi terminando o tempo, aí o professor fala 5 minutos. Terminou, ficou um indivíduo na sala de aula. E o professor fala, o tempo acabou, por favor, entreguem a prova. O indivíduo falou, já estou terminando, tá? E continuou mais 1, 2, 3 minutos fazendo a prova, o professor ficou sentado lá. Falou, tá, vou ficar tranquilo aqui, ficou mais 5, 6, 7 minutos. O indivíduo falou, professor, muito obrigado. O professor falou, olha, eu não vou receber sua prova. Eu falei que essa prova tem um tempo e tem que ser igual para todo mundo. Você passou do tempo, eu não vou receber tua prova. Aí o indivíduo fala para o professor que estava aplicando a prova, professor, o senhor sabe quem sou eu? Falou, não, e não me interessa. Falou, professor, o senhor sabe quem é meu pai? Ele falou, não, eu vim só aplicar a prova, não sei quem é você, não sei quem é seu pai, não me interessa. O indivíduo falou, tá bom então. Pegou a prova dele, colocou no meio da prova de todo mundo e saiu correndo. E a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, e com essa frase a gente termina, é, será que você sabe quem sou eu? Será que eu sei quem sou eu? Será que eu sei quem é meu pai? Será que eu sei qual é a história dos meus avós? Será que eu tenho orgulho de ser Yehudi? Tefilá e orgulho de ser judeu. Que a gente possa, Bezat Hashem, pessoal, se comportar com Yaakov, ter oportunidades e ver só nos nossos filhos toda sexta-feira à noite esse Mechai Elohim Kefraim Kivnashe, que meu filho, que minha filha, Bezat Hashem, vocês têm, a maioria do tempo que vão passar fora de casa, orgulho, e possam continuar transmitindo essa coisa linda que é ser um Yehudi em qualquer geração que esteja, em qualquer lugar do mundo.